Olá, turminha, Cantinho da Alegria, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula pela data de hoje. Quem sabe que dia é hoje? Ontem foi dia 19, então hoje é dia 20. Muito bem, hoje é dia 20 de maio de 2020, quarta-feira. Então hoje, a data de hoje é 20, estamos no mês de maio, ano de 2020, e o dia da semana é quarta-feira. Então vamos cantar nossa musiquinha da semana? 7 dias a semana tem, quando uma acaba, a outra logo vem. 7 dias a semana tem, quando uma acaba, a outra logo vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que bom. 7 dias a semana tem, quando uma acaba, a outra logo vem. 7 dias a semana tem, quando uma acaba, a outra logo vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que bom. Muito bem, então hoje é quarta-feira, dia 20. Agora vamos fazer a nossa chamadinha. E aí, papai e mamãe, tá treinando a escrita do seu filho em casa? Fez o papelzinho com a letrinha bastão e tá dando pro seu filho treinar? Continue aí que nós vamos chegar lá, vamos conseguir. Maternal 2, tá? Essa atividade de treinar a escrita do nome é somente para maternal 2. Maternal 1 estará só treinando a letra inicial. Coloque 2 ou 3 letrinhas na frente do seu filho e peça para ele identificar qual é a letra do nome dele. Combinado? Agora vamos fazer a nossa chamadinha. Vamos cantar. A canoa virou por deixá-la virar. Foi por causa de Emily que não soube remar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava João Neto do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava até o Carvalho do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava a Valentina do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava a Maria Antônia do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava a Ana Liz do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava Davi do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava Bernardo do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava a Laura do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava a Alice do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava Heitor do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava Miguel do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava Nicole e Tiffany do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava Armando do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava a Sofia do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava até o Merlin do fundo do mar. Muito bem. Continue aí de casa, treinando a letrinha inicial e a escrita do seu nome. Combinado, mamãe? Agora é a hora da história. Hoje a Adriana vai contar para vocês a história de um lanche para Mu
multidão. Certa vez, Jesus entrou no barco e foi sozinho para um lugar deserto. Porém, quase 5.000 pessoas o seguiram a pé para ficar pertinho dele. Jesus sentiu pena delas e curou as que estavam doentes. À tardinha, Jesus pediu que seus ajudantes alimentassem a multidão, pois sabiam que estava com fome. Mas havia um problema. Eles não tinham nenhuma comida em suas sacolas. Havia entre o povo um menino que ofereceu a um dos ajudantes de Jesus o seu lanchinho. Aqui no desenho, vocês vão ver o menino oferecendo a sua cestinha de pão a Jesus, para que pudesse ajudar a alimentar aquela multidão que estava ali ouvindo o ensinamento de Jesus. Sendo que naquela cestinha havia apenas 5 pães e 2 peixinhos. Olha só. Jesus recebeu o alimento e orou. Aqui nessa imagem você vai ver quando Jesus recebeu o alimento e nesse momento ele ergueu e orou, pedindo a Deus que multiplicasse aquele alimento. E em seguida mandou que servisse o pão. E nesse momento o milagre aconteceu. E aquela cestinha com 5 pães e 2 peixinhos se multiplicaram e se tornaram um monte de cesta com muitos pães e com muitos peixes. Olha quantas cestas tinham. Era apenas umas e se tornou várias, um monte. Aquele lanchinho se multiplicou e todas as pessoas comeram, repetiram e ainda sobraram cestas cheias de comida. Jesus sabe do que precisamos e sempre cuida para que não nos falte nada. Então, Jesus estava ali sentado, ensinando a multidão e nem viram que a noite chegou e perceberam que a multidão estava com fome e agora os discípulos não tinham dinheiro para comprar comida para 5.000 pessoas, era uma multidão de pessoas. Então, quando aquele menino ofereceu a sua cestinha com pão, Deus orou e então os pães e os peixes se multiplicaram e ficaram várias cestas com pães e peixes. Então, vamos contar com tia Adriana quantos pães tinham dentro daquela cestinha? Vamos contar com tia Adriana? Então, vamos contar, né? Vamos colocar aqui dentro e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro da cestinha do menino tinha 5 pães e tinham 2 peixinhos. Então, na cesta do menino tinha 5 pães
e 2 peixinhos. Vamos cantar um pouquinho agora com a tia Adriana? Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pães e 2 peixinhos foi que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou E sobrou! Muito bem, você viu? 5 peixinhos, 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino ofereceu. Jesus orou e multiplicou. E todo mundo se alimentou. E é assim nas nossas vidas. Sempre que precisamos de algo, só pedir para Deus, porque Deus sabe o que precisamos e nunca vai deixar nos faltar nada. Então hoje vocês estarão fazendo uma atividade impressa que tia Adriana fez. Deixa eu guardar aqui as cestinhas, né? É atividade impressa. Aqui vocês vão ver várias cestinhas com pães e peixe. Mas essas cestas, elas não são iguais. Elas são diferentes. Então, vocês vão ligar as cestas a seu par. A cesta igual. Entendeu? Se você observar, a minha cesta não são iguais, ó. Essa cesta, ela é grande. Ela tem 5 pães. Mas essa cesta já é menor. Aqui eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Um peixe rosa com verde e um peixe laranja com rosa. Essa cesta já tenho com 3 pães e tenho 2 peixes. Um vermelho e um verde. Apesar das minhas 2 cestas estarem com pães e peixes, elas não são do mesmo tamanho, não têm a mesma quantidade de pães, o que torna-as diferentes. Você consegue entender o conceito de igual e diferente? Por exemplo, eu tenho aqui várias pecinhas. Elas são iguais? Não, elas são diferentes. Por quê? Embora elas sejam a mesma peça e do mesmo tamanho, uma é azul e outra é amarela. Mas se eu tirar as peças amarelas, agora eu tenho 2 peças iguais. Mas se eu trocar pela peça amarela, elas se tornam diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui 2 lápis. Eles são iguais, porque são verdes. Mas se tornam diferentes porque têm tamanhos diferentes. Lembra da aula de ontem? Maior e menor? Esse é grande, esse é pequeno. Esse é maior, esse é menor. Então, embora os 2 lápis sejam verdes, eles se tornam diferentes porque são de tamanhos diferentes. A mesma coisa acontece com as nossas peças. Embora elas sejam do mesmo tamanho, do mesmo formato, elas se tornam diferentes porque são de cores diferentes. Mas se eu botar aqui 2 peças azuis, elas se tornam iguais. Então, a atividade de hoje, além da atividade impressa, que vocês vão ligar as cestas aos seus pares, as cestas iguais, você estará me fazendo um vídeo. Isso aí, a tia Adriana aqui, outro vídeo. Você me mandou um vídeo de maior e menor. Hoje você vai mandar um vídeo de igual e diferente. Você pode procurar um brinquedo, ou alguma peça da mamãe, algum objeto da mamãe, alguma vasilha, um prato, ou colheres, enfim,
o objeto que você tiver na sua casa, vai me mostrar um vídeo me mostrando que você entendeu o conceito de igual e diferente. Então, ó, iguais são da mesma cor, diferente, porque são de cores diferentes ou também de tamanho e cor diferentes. Aqui eu tenho 2 pecinhas, mas elas têm tamanhos diferentes. Pode ser qualquer peça que você tiver. E lembre-se, mamãe, não interfira. Se seu filho falar errado, trocar, dizendo que é igual quando é diferente, ou falar que é diferente quando é igual, não tem importância. O que eu quero é ir ver se ele já entendeu esse conceito. Se você me mandar só foto, eu não consigo saber como está o desenvolvimento do seu filho. Só através de vídeo que eu vou conseguir saber se a gente está conseguindo atingir o objetivo da aula, que é entender o conceito de maior ou menor, que foi a aula passada, ou igual e diferente, que é a aula de hoje. Espero então o vídeo do filho de vocês. Até amanhã e um beijo.